Bom dia, amados irmãos. Mais uma bela manhã de domingo, onde nós estamos na nossa EBD virtual, nossa escola bíblica, que nesse momento está diferente por conta da nossa quarentena, mas nós decidimos que interromperíamos o estudo das nossas revistas, diretamente dos livros da Bíblia, e nós, nesse momento de quarentena, iríamos rever algumas coisas muito importantes na nossa vida. E aí nós elegemos esse livro, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Esse é um livro que já tem bastante tempo no mercado, é um dos best-sellers da nossa geração e tem sido abençoador na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. Começamos o domingo passado a leitura desse livro. O material foi disponibilizado para você. Nós agora passamos já do período introdutório, que eu falei que geraria um certo desconforto em alguns de nós, justamente porque o Rick nos convida, nos faz uma proposta a inverter a forma como olhamos para nós mesmos e para o sentido da nossa vida. Ele nos convida a parar de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a olhar para o nosso Criador e a perguntar para Ele o porquê da nossa existência. Não pergunta para mim o que eu quero, o que eu gosto, para descobrir o meu sentido, os meus porquês. Mas Ele nos convida a fazer um outro caminho, a perguntar para o Criador o que Ele queria quando inventou a criatura. Então, nós estamos caminhando nesse entendimento de que nós fomos planejados por Deus e para Deus. E o texto base da nossa última conversa foi Colossenses 1,16. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Isso inclui eu e você. Nós falamos sobre descobrir o propósito, o sentido da nossa vida. E falamos também sobre o fato de Deus ter planejado a gente. Você não precisava existir, eu também não. E Deus não precisava criar você para ser adorado. Ele não precisava ter me criado para louvor da sua glória. Ele tem miríades de anjos que fazem isso o dia inteiro e ficam louvando ao Senhor, dizendo o tempo todo: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Ele não precisava criar você, mas Ele escolheu fazer isso. Ele não precisava me criar, mas Ele escolheu me criar. E Ele tem um propósito maior para realizar, e nesse plano que Ele tem, eu estou incluída, você está incluído. Então, a partir de agora, nós vamos começar a caminhar, a partir já do 8º dia do livro, sobre o primeiro propósito que ele descreve pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados, você foi planejado para agradar a Deus. É interessante pensar e olhar para mim e você olhar para você e pensar: eu fui planejado por Deus para agradar a Deus? Lá em Apocalipse 4:11 diz assim: tu criastes todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Nós fomos criados para agradar a Deus, porque agradou a Deus. Então, é interessante que nós terminamos a aula passada falando sobre um Deus que sorri, né? E é difícil às vezes compreender que Deus tem emoções, né? Se nós fomos criados para agradar a Deus, então nós devemos satisfazer a Ele. E como é que a gente faz para viver para o prazer de Deus? Mas é interessante também que, ao mesmo tempo que a gente pensa a respeito disso, a gente começa a refletir e pensar: já que eu existo para o prazer de Deus, então eu não consigo mais olhar para mim de uma forma como um ser insignificante, como alguém desnecessário ou desprezível, porque se eu existo porque o meu Criador quis me fazer existir. E eu existo para dar prazer a Ele. Então, eu não posso me sentir insignificante. Eu sou importante para Deus. E o Rick diz aqui no livro dele que um dos maiores dons que Deus lhe deu
foi a sua capacidade de apreciar o prazer. Ele o dotou com 5 sentidos e emoções para que você pudesse experimentá-lo. Ele deseja que você aprecie a vida, não se limitando apenas a suportá-la. É interessante, né? Que às vezes a gente vai vivendo uma vida que, sabe, aquela vida pesada, em si mesmada, onde a gente vive somente para nós mesmos, para nos alimentar e nos retroalimentar e simplesmente existir. Deus não fez você para que você exista e viva uma vida medíocre, uma vida pequena. Ele fez você para agradar a Ele. Mas eu quero convidar você a olhar para Deus nessa manhã como um ser muito maior do que o poder dele. Deus, ele fez você para dar alegria a ele, para dar prazer a ele. Ele, como um bom pai, deseja ver você crescendo, se desenvolvendo. Ele deseja que você conquiste. Sabe quando você tem um filho pequeno e ele tenta dar os primeiros passos e aí dá um passinho e cai e aí levanta de novo e continua tentando até começar a caminhar? Deus, quando olha para nós, tentando iniciar algo novo, ele vê nós dando o nosso primeiro passinho e ele se alegra. Ele se alegra por ver que nós estamos começando a encontrar forças e encontrar dentro de nós a essência, a natureza que vem da parte dele e a capacidade de realização. A força e a inteligência que nós temos não vem de nós mesmos, foi dado por Deus. E nós precisamos desenvolver isso. E dar prazer a Deus se chama adorar. Mas Marcele, adorar não é aquilo que a gente faz na igreja todo domingo, no período de louvor e adoração? Não, não só isso. Adorar é muito mais do que isso. Nós precisamos ampliar a nossa compreensão do termo adorar, do termo adoração. Adoração é muito maior do que música. Adoração não tem a ver com estilo de música, com volume, com andamento, com música sacra, com música mundana. Não tem a ver com o meu gosto musical, do que estilo de música que eu gosto ou não. Tem muito mal entendido com relação à adoração. E a adoração também não é para o nosso benefício. É muito comum nós vermos pessoas que vão à igreja num domingo à noite e aí ficam lá com aquela cara assim de, ai meu pai. Aí sai e diz assim, eu não gostei do louvor hoje. E aí se esquece de que o louvor não é para ela gostar. O louvor é para ela prestar. E quem tem que gostar do louvor que recebe é o Pai. Então, o nosso gosto musical e o nosso momento emocional influenciam diretamente nessa relação do prestar culto a Deus. Tem muita gente que vai às igrejas e lotam as igrejas dominicalmente para receber a bênção da semana, porque se eu não for na igreja no domingo, eu não recebo, não tenho a bênção e aí a minha semana fica uma porcaria. Não é assim que funciona. Nós nos reunimos como igreja, corpo de Cristo, para prestar culto a Deus. E a minha adoração, ela não está só no momento de louvor. A minha adoração está nas minhas orações, a minha adoração está nos dízimos e nas ofertas, a minha adoração está no momento em que eu paro 1 hora, meia hora, 40 minutos da minha vida para ouvir o ensino da palavra de Deus. Quando eu entendo que aprender de Deus é mais importante do que continuar dormindo um pouco mais um domingo de manhã, isso é adoração. Quando eu coloco as coisas de Deus, do seu reino, em primeiro lugar, em detrimento daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, isso é adorar. Só que adorar também é muito, muito mais amplo do que só prestar culto na igreja. É muito mais do que cantar. É interessante que quando a gente pensa a respeito do sorriso de Deus, a gente deveria pensar que colocar um sorriso no rosto de Deus devia ser o objetivo da nossa vida. Quando eu acordo de manhã e digo, bom dia, Espírito Santo, antes de levantar para fazer qualquer outra coisa,
eu coloco um sorriso no coração de Deus. Ele disse, olha aí, ó, minha filha acordou. Sabe, Deus deseja ter relacionamento comigo e com você. Ele nos criou para isso. Ele colocou Adão e Eva lá no jardim e vinha todos os dias conversar com eles. Todos os dias. Tinha relacionamento pessoal com ele. Mas você pode estar se perguntando, Marcele, como que eu posso fazer para fazer Deus sorrir? Se o objetivo da minha vida é fazer Deus ficar feliz, é fazer Deus sorrir, é adorar Ele. Eu não consigo ficar adorando Deus o tempo todo, cantando o tempo todo. Não é isso. Não é assim que funciona. Você não glorifica a Deus tentando ser outra pessoa. Você glorifica a Deus usando as habilidades que Ele colocou em você. Deus deseja que você seja você, que você cumpra o propósito dele para você. Não seja um imitador do fulano, do beltrano, os quais você fica seguindo aí na internet. Deus quer ter relacionamento com você e Ele quer revelar para você coisas que estão guardadas no coração dele. Deus quer ser seu melhor amigo. É interessante demais esse capítulo, você vai gostar muito de fazer essa leitura, porque quando eu vi esse título desse dia, eu lembrei logo de uma música do Ademar de Campos, que diz assim, que a gente canta muito na igreja, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Essa música ela foi inspirada no livro de Jó. O Ademar de Campos, uma vez eu estava vendo ele dar o testemunho sobre quando foi que ele compôs essa canção. Ele disse que ele tinha acabado de sofrer uma grande perda na vida dele. Uma das maiores e mais devastadoras perdas que um pai e uma mãe pode ter. Ele tinha perdido a sua filhinha. Ela nasceu viva e após algumas horas ela veio a falecer. E após perder a sua filha, que era o sonho da vida do casal, ele foi chorar aos pés do Senhor e foi consolado pelo Senhor. E ao ser consolado pelo Senhor, como uma azeitona, quando você esmaga ela e solta o azeite aromático, perfumado e saboroso que a gente usa, foi isso que saiu dele nesse momento. Uma música que sarou o seu coração e toca nos nossos corações até hoje, muitos e muitos anos depois. Então, ser amigo de Deus não nos dá uma carta, testamento, assinada por Jesus Cristo com o sangue dele, de que não teremos problemas, não passaremos por dificuldades. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina, no mundo tereis aflição. Nós estamos sujeitos às coisas ruins que existem no mundo, mas se você pensar em Deus como seu melhor amigo, aquele que está com você em todos os momentos da sua vida, tanto nos bons quanto nos ruins, você vai conseguir compreender que, se você pensar na nossa vida no cotidiano normal, né? Como que você se torna amigo de alguém? A gente fica melhor amigo de alguém assim de repente? Não. Como é que isso acontece? Você vai a algum lugar, uma escola, uma igreja, um curso, você vai a um parque, a algum lugar, e ali você conhece uma pessoa que foi para aquele determinado lugar buscar também algum tipo de conhecimento ou fazer qualquer coisa, e ali você é apresentado para aquela pessoa ou se apresenta para aquela pessoa, você pergunta o nome, pergunta de onde é, e aí tem um primeiro diálogo. E ali você tem o primeiro contato com a pessoa. Você não sai dali melhor amigo dela. Só que, a partir do momento que vocês começam a conversar, ele fala sobre as coisas que ele gosta, você fala sobre as suas coisas, e aí vocês vão achando pontos em comum, afinidades, e aí vocês decidem continuar conversando. E aí numa próxima aula, num próximo domingo, ou num próximo encontro, vocês sentam um do lado do outro novamente, porque vocês tiveram afinidade. E aí vocês começam a conversar,
você começa a saber mais a respeito da pessoa, ela começa a saber mais a respeito de você. Vocês trocam o número de telefone, vocês trocam o WhatsApp. E a partir daquele momento vocês começam a conversar no WhatsApp também, começam a perceber muito mais assuntos em comum. Daqui a pouco você está convidando a pessoa para ir na sua casa, convidando a pessoa para ir lanchar num shopping, e aí vocês se encontram mais e mais vezes. Daqui a pouco vocês já são amigos, deixam de ser colegas e passam a ser amigos. Amigos convivem. Só que existem muitos amigos, mas os melhores amigos são aqueles que estão com você nos seus momentos de maior alegria. Na sua formatura, no seu casamento, no nascimento do seu filho. Mas essa mesma pessoa que é o seu melhor amigo, ele é aquele que está com você também nos piores momentos da sua vida. Quando você foi roubado, quando você perdeu o seu pai, quando você passou por alguma tragédia, quando você ficou doente. Você não deixa de passar por coisas ruins porque tem um melhor amigo, mas o seu melhor amigo passa junto com você esses momentos de aflição. Jesus, ele é o nosso melhor amigo e ele quer caminhar junto com a gente nos nossos momentos de aflição. Ele quer estar do nosso lado. Mas nós precisamos dar espaço para ele. Porque, como eu te disse, a amizade ela não acontece sozinha, ela é uma via de mão dupla. Eu tenho que procurar a pessoa e a pessoa tem que me procurar também ou se deixar ser encontrado, né? Mas olha só, quando Deus se torna o meu melhor amigo, ele não deixa de ser Deus. E eu, por ser amigo de Deus, não me torno poderoso como ele. A gente precisa diferenciar isso. Tá, então eu vou ser melhor amigo de Deus e Deus vai fazer tudo que eu quero porque ele é poderoso? Não. Deus continua sendo Deus. Por exemplo, para ficar mais claro, você é amigo do presidente da República. Quando você é amigo do presidente, você passa a ter acessos, pode ir a lugares e a participar de eventos aos quais você não poderia nem sequer passar da porta se não tivesse relacionamento com o presidente. Você não seria convidado, você não poderia chegar nem perto. Mas por ser amigo do presidente, ele convida você a participar de eventos e você ganha pulseirinha VIP e fica perto dele e fica ao lado dele, come da mesma comida, bebe da mesma bebida e se beneficia por estar junto dele. Mas você não passa a ter poderes porque está junto dele. Você passa a ter intimidade, relacionamento, você pode pedir direto a ele. Se você tem intimidade e relacionamento com o presidente, você pede direto a ele. Você não precisa pedir para a mãe dele, você não precisa pedir para o assessor dele, para a esposa dele, você não precisa pedir para ninguém, você pode pedir diretamente a ele, sem passar por intermediários. Compreendeu? É assim que funciona. Sabe? Você não passa a ter os poderes que ele tem. Você continua sendo sujeito às vontades dele. Mesmo ele sendo poderoso, ele continua sendo Deus, ele continua tendo poder. O poder não passa a ser seu porque você caminha com ele, mas o que eu preciso entender é que ele continua sendo Deus, ele continua sendo poderoso e que ele manda e eu obedeço. É interessante, né? Porque quando a gente fala assim, amigo, melhor amigo, a gente pensa numa intimidade tão grande que quando acontece alguma coisa, só de olhar você sabe o que aquela pessoa está pensando, o que aquela pessoa está sentindo. Nosso relacionamento com Deus deveria ser assim. A gente tem um relacionamento com Ele diário. A gente não precisa ficar horas trancado dentro do quarto de joelhos para orar ao Senhor. Nós podemos passar o dia inteiro conversando com Ele. Lavando uma louça e adorando ao Senhor e cantando e falando com Ele e dizendo, Senhor, eu estou planejando fazer tal coisa para o almoço. Por que não? Nós precisamos, como eu disse no início, ampliar os nossos horizontes e permitir que Deus faça parte da nossa vida diária.
Deus não precisa, não pode estar preso apenas às cerimônias religiosas. Adão e Eva desfrutavam da presença de Deus o tempo todo. E isso devia ser incrível, né? E no dia 12 do livro do Rick Warren, ele começa com uma frase bastante interessante. Você está tão perto de Deus quanto escolher estar. Então, se você deseja ter um vínculo maior com Deus, de intimidade maior com Ele, você tem que aprender a partilhar com Ele de forma honesta os seus sentimentos. Sabe qual é o nosso grande problema, querido? Que às vezes nós oramos a Deus buscando palavras rebuscadas, pensamos e falamos aquilo que nós achamos que Deus quer ouvir de nós. Mas aquilo que eu pensei, Deus já sabe. O salmista diz, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces os meus pensamentos. Sabe, querido, nós precisamos entender que não adianta eu falar uma coisa da boca para fora, sendo que Deus conhece o meu coração e Deus sabe que não é aquilo não é verdade dentro de mim. Deus, ele não vai ficar horrorizado. Deus sabe o que está dentro de você. Marcele, se eu disser para Deus o que eu penso, Deus vai me fulminar vivo. Será mesmo? Às vezes, querido, é preciso você colocar para fora seus sentimentos ruins, sabe? Você precisa, desculpa o termo, mas você precisa vomitar aquela bola de pelo que está aqui, que está fazendo separação entre você e Deus. E tem que chorar na presença dele e dizer, Senhor, o Senhor permitiu isso na minha vida, isso não é justo, eu não aceito. Ah, Marcele, mas isso não é certo. Você está diante do seu pai, que é seu melhor amigo. Diante dele, você não pode esconder nada, porque ele conhece os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então, não adianta você estar morto por dentro e querendo demonstrar santidade por fora. Não adianta. Isso é vazio. O que Deus quer? Deus quer que você se relacione com ele de tal modo que você diga, tá bom, Deus, olha, eu desejei tal coisa, mas eu sei que é pecado, mas eu desejei. Eu fiquei com uma raiva tão grande do fulano que eu queria matar a criatura. Mas eu só não fiz nada porque eu amo o Senhor mais do que a vontade que eu tinha de torcer um pescocinho ali. Sabe, você precisa aprender a ser honesto com Deus. Não tenta fingir que está tudo bem quando você sabe e Deus sabe que não está nada legal. Quando você sentir que, poxa, Marcele, Deus não é justo. Eu tenho servido a Deus com alegria, eu tenho dado o meu dízimo, eu tenho feito as coisas do jeito certo, tudo direitinho, e na minha vida está dando tudo errado. Chega para o papai e diz, fala, Senhor, olha só, a tua palavra diz isso, isso e isso. E eu não estou entendendo os porquês dessa avalanche de coisas ruins na minha vida, mas eu confio que o Senhor sabe de coisas que eu ainda não sei, porque o Senhor tem uma visão amplificada, muito maior do que a minha, que é limitada, que é focada, que é pequena. Então eu escolho confiar no que o Senhor tem, confiar no que o Senhor quer. Eu escolho uma escolha racional, uma escolha que vem da minha crença de que eu falo e que o Senhor me ouve, que o Senhor me responde. É assim que tem que ser, querido. Não adianta a gente querer inventar um monte de coisa, porque os nossos problemas não estão ocultos diante de Deus. Ele sabe quando a gente obedece por obrigação ou por medo. Mas ele não quer que a gente obedeça por obrigação, por religiosidade ou por medo. Ele quer que a gente obedeça a ele porque entende que mesmo quando eu não consigo enxergar um palmo na frente do meu nariz, eu sei que ele é bom, apesar de num momento eu não entender nada. Sabe, a palavra de Deus nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando nós nos colocamos
diante da presença de Deus e com sinceridade derramamos as nossas amarguras aos pés dele, ele nos limpa a alma. Vem um bálsamo da parte de Deus que tira aquela coisa ruim. Os psicólogos já comprovaram isso nos seus estudos, que a cura começa pela fala. Quando eu falo, quando eu coloco para fora, quando eu expresso os meus sentimentos através da fala, diante do Senhor, que é a pessoa certa. Não é diante de qualquer um, é diante do Senhor, meu Pai, meu melhor amigo, que me entende, que tem relacionamento comigo, que compreende e que consegue ver além do que eu mesmo. Quando eu falo, quando eu expresso as minhas emoções, eu tiro aquela coisa ruim e aí a minha mente fica apta a receber dele, a parte dele no diálogo. Ele vai poder falar e eu vou conseguir ouvir, porque eu já chorei, eu já reclamei, eu já esperneei diante dele, e aí agora é o momento de silenciar na presença dele, para que eu possa ouvir o que ele tem a dizer. Não é só despejar diante de Deus todas as nossas angústias e levantar e sair correndo para viver, não. Nós precisamos aprender a silenciar na presença de Deus, a ficar quietos em quietude na presença de Deus, esperando ansiosamente, não, esperando em paz, a ouvir a sua voz. Então, quando você buscar ao Senhor e colocar as suas queixas, os seus medos, os seus temores diante do Senhor, não saia correndo, não enxugue as lágrimas e vai fazer alguma coisa, não, fica ali quieto esperando. E Deus vai falar com você. Ele vai te falar com diversas maneiras. Ele pode colocar um texto bíblico no seu coração, na sua mente, e você vai buscar na palavra e ele vai se revelar a você. Ou você vai ter o prazer de ouvir dentro do seu, audivelmente, dentro da sua mente, a voz do próprio Deus falando com você. Essa é uma das experiências mais incríveis que um ser humano pode ter. Quando você ouve a voz de Deus pela primeira vez. É algo incrível, é algo, assim, não dá para explicar com palavras, sabe? A amargura, o ressentimento é uma das maiores barreiras da nossa intimidade com Deus. Deus não espera que você seja perfeito, Ele já sabe que você não é. Deus não espera que eu seja perfeita, Ele sabe que eu não sou, sabe? Nós precisamos ser sinceros, e uma das virtudes do rei Davi era a sinceridade diante de Deus. Deus não quer as sobras da sua vida. Deus não quer só um domingo à noite, só um domingo de manhã, ou só uma quarta-feira. Sabe? Deus quer que você escolha viver uma vida de adoração, baseado nas verdades das Escrituras e nas opiniões de Deus a respeito de você. Que você possa ter esse entendimento, que não é questão de usar as palavras certas, você deve querer dizer o que está dizendo. Você deve querer obedecer. Você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Você glorifica a Deus sendo, vivendo, estando perto dele todos os dias. Deus, Ele é real, independente do jeito como você está se sentindo. Os nossos sentimentos são volúveis, eles mudam de repente. Você está num bom humor incrível, de repente acontece alguma coisa, você escuta uma frase mal colocada e aquilo fica tumultuado dentro de você e você não consegue controlar uma raiva que vem que você não sabe de onde. E aí você entristece o Espírito Santo quando você se afasta dele. Deus deseja que você esteja próximo dele, mas você só vai conseguir receber a proximidade de Deus se você se aproximar dele primeiro.
E aí nós estamos caminhando no nosso livro e chegamos no próximo propósito. E aí já fica para domingo que vem, nossa próxima aula, nossa próxima conversa. Que Deus abençoe você, que Ele possa traduzir no seu coração todas as coisas que nós conversamos hoje. Que Deus te abençoe.